Quando o estresse chegava, eu corria para um cookie. Quando a tensão chegava, eu corria para uma sobremesa. Quando as coisas apertavam, eu corria para um docinho. Quando as coisas estavam boas, eu queria um doce também. E quando tava tudo bem, qual a melhor forma de comemorar? Senão um doce. E foi assim que eu percebi que eu tava transformando todas as minhas emoções em doce. E o doce fazia parte de todos os meus dias, muitas vezes mais do que o necessário. Aí veio o grande desafio. 30 dias completamente sem açúcar. Radical, mas necessário. Se você tá aqui nesse vídeo, talvez você também esteja incomodado com a quantidade de doce que você tenha ingerido nos últimos dias. Eu acho que eu nunca comentei sobre isso aqui no canal, mas deixa eu pensar, por volta de 2016, 2017 ou 2018, enfim, não lembro muito bem, mas há alguns anos eu trabalhava numa empresa e na minha equipe tinham 5 pessoas. Literalmente, em um mês, essas 5 pessoas que executavam o trabalho todos em conjunto, de repente se transformaram em 2 pessoas que precisaram continuar com a mesma entrega. Isso fez com que o meu hábito, que naquela época era todo início de mês, eu comprava alguns doces, guloseimas e tudo e deixava numa gaveta, assim, ó, de escritório, sabe? Porque como só tinha presencial naquela época, cada um tinha sua gaveta e tudo. E eu passava numa lojinha de doce, comprava várias coisas e deixava nessa gaveta. Gente, durava o ano inteiro não, durava o mês inteiro. Só que com essa configuração de 5 que viraram 2 pessoas e precisavam fazer a mesma entrega, nossa! Eu lembro de ter assustado bruscamente o dia que eu comprei os doces de um mês e eles não aguentaram uma semana, sabe? E eu fiquei assim, meu Deus, eu tô comendo muito doce. De lá pra cá, minha relação com o doce mudou muito. Porque é isso, ele basicamente se tornou o meu refúgio. E se a gente vai procurar informações a respeito, isso é algo comum. Porque o doce libera algumas coisas no cérebro. Eu acho que ele libera dopamina também, mas tem algumas outras coisas que ele libera e dá essa sensação de alívio, de relaxamento, né? Enfim, se tornou comum na minha vida eu fazer de vez em quando um detox de doce. E pra quando você tá muito viciado em doce e você decide parar com o doce em específico, comigo foi assim todas as vezes que eu parei do nada, mas as primeiras semanas eu sentia muita dor de cabeça, eu ficava extremamente irritada, era bem complicado assim. Depois eu acostumava. Percebi o quê? Esse ano, no meio que eu tava indo por esse mesmo caminho que eu narrei no começo do vídeo. Então, eu virei um belo dia pro meu namorado e falei: vamos passar 30 dias sem comer açúcar? Eu já fiz muito tempo sem doce, mas sem açúcar, cara, eu acho que essa foi a primeira vez. E foi desafiador. Menos do que eu tava achando, porque eu realmente achei que eu fosse ficar muito mal. Mas ainda assim, foi bem assustador, sabe? Porque ficou ainda mais claro pra mim que o tédio, a aflição, o estresse, a alegria, a felicidade, e às vezes até a tensão são os principais sintomas, não, são os principais sentimentos que me despertam a vontade de um doce. E muitas vezes é uma vontade quase que incontrolável. É muito bizarro. Existe todo um esforço sincero, honesto, real de, tipo, não comer doce hoje. Graças ao meu bom Deus, eu tinha uma pessoa ali pra conversar comigo a respeito e pra falar e pra desabafar. Mas é bem desafiador você passar 30 dias sem comer nada de açúcar. E quando eu falo nada de açúcar, é nada mesmo. A gente fez os 30 dias sem adicionar açúcar em nada, cortou completamente os doces. Então, durante esse período, tudo aqui em casa não tinha açúcar. Inclusive, o açúcar chegou a acabar no mês anterior. E a gente não comprou e não compramos até hoje. Deixa eu pensar o que mais. Basicamente é isso. Teve um período que eu queria tanto um docinho que a gente foi atrás do que eu poderia comer. E eu encontrei uma bananinha que é 0 açúcar.
total zero açúcar e não tem adição de outras coisas que, apesar de não ter o escrito açúcar, elas funcionam no organismo como o próprio açúcar funciona. Isso eu descobri conversando com o ChatGPT. Então tinha que ficar muito de olho com quais coisas a gente pegava, sabe? Porém, no nosso combinado também tinha uma situação específica que era: se a gente sair com pessoas, com família e tal, e tipo, ficar uma coisa desconfortável o fato da gente não estar comendo doce, se for algo que a gente soe como uma desfeita pro outro, a gente vai poder comer. E aí, no último final de semana do mês, ou no penúltimo, não lembro bem, eu fui pra casa de uma colega e ela fez várias coisas, tipo, fez pudim e tudo mais. E seria uma desfeita se eu não comesse. Eu comi. Só que foi tão interessante a experiência, porque eu já estava há quase 30 dias completamente sem açúcar. E se fosse antes desse desafio, eu com certeza teria comido muito mais do que o que eu realmente comi. Durante o final de semana lá, eu acho que eu comi 3 fatias de pudim. E é curioso, porque a gente acha o doce mais doce. Pelo menos comigo, eu não senti aquela necessidade absurda de continuar comendo açúcar loucamente. E essa semana que passou foi a semana que encerrou o nosso desafio dos 30 dias sem açúcar. A nossa maior dificuldade agora é, tipo, não voltar a comer doce como a gente comia antes, mas, ao mesmo tempo, não ficar tão restrito. Só que ainda assim, mesmo sendo um período de 30 dias, onde teve uma queda, vamos dizer assim, porque eu comi doce nesse inteirinho, é possível perceber real uma mudança no paladar. E é possível perceber de verdade os gatilhos que te causam a vontade de comer doce, e você vai construindo artimanhas para não cair. Óbvio, tem vezes que a gente quer muito, mas será que precisa mesmo? Não sei. Desde que começou esse desafio, ou até um pouco antes dele, eu comecei a me questionar sobre o quanto eu tenho comido as minhas emoções e o quanto isso pode ser ruim e não positivo. Não sei se isso faz sentido pra você, mas chegando já ao final do vídeo, eu queria te dizer que se você tá pensando em passar um tempo sem consumir açúcar, saiba que vai ser bem difícil, mas que vai ser recompensador no final. Porque as conclusões que eu tirei analisando a minha rotina, o meu jeito de viver, o meu jeito de levar a vida, elas vão funcionar pra mim. E se você decidir fazer um desafio semelhante, você vai ter outras conclusões que vão funcionar pra você, que vão te ajudar a perceber que, por mais incontrolável que pareça ser aquela vontade, você é totalmente capaz de controlá-la. E por aqui também, uma outra coisa que fez total diferença foi porque, apesar de ter ficado sem doce, ou por ter ficado sem o açúcar, eu acabei adicionando mais frutas no meu dia a dia. Principalmente nas imagens de café da manhã que eu compartilhava ali nos stories, era visível às vezes que eu comia fruta. Então eu adicionei mais fruta, o que hoje em dia já tem se tornado um pouco mais hábito pra mim. Então eu tenho comido fruta pelo menos uma vez no dia e conseguimos diminuir o doce. É claro que eu não pretendo passar o resto da minha vida sem açúcar, mas eu pretendo sim diminuir consideravelmente a quantidade de açúcar que eu como. Principalmente eu espero não voltar de forma tão desenfreada que nem eu tava, porque é isso. É um café com uma amiga aqui, um café com outra amiga ali, é uma sobremesa num fim de semana, e quando você assusta, você tá comendo doce atrás de doce em cima de doce todos os dias. Bom, se você tem vontade de fazer esse tipo de desafio, ou se você já fez, me coloca aqui nos comentários qual foi a sua experiência e o que você espera com isso. Por aqui eu confesso que eu tô bem satisfeita e empolgada. Vamos ver como é que vão ser os próximos meses.